Diretamente de Salvador, aqui na Bahia, eu sou Gabriel Amaral e a gente traz as últimas informações do Fluminense, aqui diretamente do hotel do Fluminense, onde a equipe tricolor desembarcou na noite desta quarta-feira. Na verdade ainda era tarde, 5 e pouquinho a hora do desembarque do Fluminense. O Fluminense desembarca aqui em Salvador para enfrentar o Bahia. Amanhã é dia de jogo grande, quartas de final de Copa do Brasil. É o Fluminense Futebol Clube em campo em busca de chegar à semifinal da Copa do Brasil, algo que não acontece desde 2022, quando a gente acabou eliminado na própria semi para o Corinthians. Voltar à final, faz um tempinho que a gente não chega. A última vez foi em 2007, a gente foi campeão. Então tá na hora de voltar à final e de voltar a ganhar o título da Copa do Brasil também. Já são quase 20 anos sem ganhar. Mas o time, para isso, precisa eliminar o Bahia. O jogo é aqui na Fonte Nova, né? A Fonte Nova é aqui pertinho da onde a gente está, aqui também no hotel. E você que já vai chegando, vai deixando seu like, vai se inscrevendo aqui no canal. A gente faz sempre a maior cobertura do Fluminense em todos os estádios, tá? Todo lugar, toda cidade onde o Fluminense joga. A gente aqui do Jornada KTO 1902, no caso do Raiz Tricolor, né? Que faz parte do Grupo Jornada, fazendo a cobertura para você. Beleza? Falando sobre os jogadores que vieram, algumas surpresinhas apareceram na lista de jogadores que vieram para cá, para Salvador, tá? A gente começa com de surpresas, dá para dizer, Thiago Silva, Paulo Henrique Ganso, Otávio, que inclusive falou com a gente, você vai ver já já a entrevista do Otávio aqui também em Salvador. A gente teve nessa chegada aqui também algumas surpresas, como por exemplo o Igor Rabelo. Aí você falou, pô, Igor Rabelo, Gabriel, o Igor Rabelo nem pode jogar a Copa do Brasil pelo Fluminense, ele já jogou pelo Atlético. Exato, só que o que acabou acontecendo? O Fluminense teve uma logística diferente para esse jogo aqui em Salvador, tá? No momento que eu já começo a colocar aí as imagens dos jogadores desembarcando. O Fluminense fez uma logística diferente, colocando aqui para Salvador jogadores que também vão jogar o Brasileirão. Toda a equipe veio para cá porque vão treinar aqui. Por que isso? Porque daqui eles vão direto para Santos, onde jogam no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Então todo o elenco veio junto com o Renato Gaúcho. Alguns poucos jogadores ficaram lá no CT Carlos Castilho, o Wallace Davi Schwindt, João Neto, Luan Brito, jogadores que têm tido pouca... O Davi Schwindt até tem tido mais participações, né? Mas são jogadores que não têm tanta participação, ainda mais com o retorno dos zagueiros. O Davi já ficou ali como uma das últimas opções. Os jogadores que vieram, tá? Você tá vendo aí na sua tela, mas eu falo aqui para você também. Fábio, Marcelo, Pitaluga e Vitor Eudes, ele trouxe os 3 goleiros. Samuel Xavier, René, Fuentes, Guga e Júlio Fidelis. Então ele traz 3 laterais direitos e 2 laterais esquerdos. Júlio Fidelis, talvez uma surpresa entre esses relacionados. Igor Rabelo, Manuel, Ignácio, Thiago Silva, Thiago Santos e Freitas. Thiago Santos aqui colocado como zagueiro, mas com o Renato vencendo volante. A gente destaca a vinda do Igor Rabelo, mas muito mais para treinar e para ir para o jogo contra o Santos, porque não pode atuar pela Copa do Brasil com o Fluminense. E a volta do Thiago Silva e do Ignácio, Manuel e Freitas ganhando companhia aí no retorno desses jogadores. No meio de campo, os volantes, Otávio, depois de muito tempo, são quase 5 meses fora do Otávio, está de volta depois de uma lesão no tendão do Aquiles, falou sobre esse tempo, sobre essa dificuldade e sobre... muito bom, tá 120%, mas ele vai falar aí já já. Martinelli, Facundo Bernal, Nonato, Hércules, Lima, Paulo Henrique Ganso, Lúcio Acosta e Lescano. Percebam como ele trouxe geral, tá? Trouxe mais de 30 e poucos, 33 jogadores ao todo. Como atacantes, trouxe Lavega. Lavega veio, Riquelme Felipe veio, Santi Moreno veio, John Kennedy, Germancano, Soteldo, Everaldo, Canóbio, Keno e Kevin Serna. Renato Gaúcho tem todo o elenco à disposição. Desses 33 jogadores, apenas 32 podem ser relacionados para o jogo contra o Bahia, lembrando que na lista final ficam 23, né, que é quem vai, os 11 titulares e os 12 que vão para o banco. Então, pelo menos aí 9 jogadores vão ser cortados, além do Igor Rabelo, que não pode jogar. E para o jogo em Santos, aí já vai ser diferente. O Igor Rabelo pode atuar, porém, Canóbio, que está suspenso, e Nonato, que está emprestado pelo Santos, né, e aí tem aquele contrato ali, aquela cláusula amigável de não jogar contra o próprio time, o Nonato também não será relacionado, assim como o Canóbio. Aí são 31. O Renato, para o jogo de lá, vai ter que cortar
apenas 8 jogadores da lista final. Vamos lá, vamos ouvir o Otávio, foi bem legal aí, e eu volto também com informação boa para o jogo de volta do Fluminense. Otávio, o que representa para você estar voltando depois de uma lesão séria, né? Muito trabalho para voltar, e hoje está aqui integrado à delegação do Fluminense e com os companheiros para um jogo tão importante como esse, que é o primeiro jogo das quartas de final. Sem dúvida, um momento especial, muito feliz de estar retornando. Sabe como foi esses 4 meses de muito trabalho, muito aprendizado, muita evolução. Grato a Deus, aos profissionais não só do Fluminense, mas também aqueles que estavam comigo no dia a dia, né? São pessoas fundamentais, o fisioterapeuta, a Raul, a doutora Verônica, os profissionais do clube, toda a qualificação que tem para que eu pudesse voltar o quanto antes. Muito feliz, agradecido a Deus, agora preparado, concentrado para que a gente possa amanhã iniciar, fazer um grande jogo, dar um pontapé inicial nessa decisão muito importante para que a gente possa conquistar o nosso objetivo maior, que é a classificação. Uma última pergunta minha. O empate seria um bom resultado, jogando aqui com o estádio cheio. Bahia é um time muito forte aqui. O empate seria um bom resultado. Claro que a vitória é sempre o objetivo principal, mas o empate já seria um bom resultado para levar a decisão para o Maracanã? Cara, antes de eu falar aqui empate, vitória, eu acho que a gente tem que focar no nosso desempenho, no nosso jogo. A gente trabalhou bastante para que amanhã pudéssemos fazer um grande jogo. Precisamos fazer um grande jogo. Aí no final da partida a gente volta a falar sobre resultados, o que é que a gente construiu. Mas eu acho que o mais importante é a gente entrar concentrado, fazer uma grande partida, colocar em prática tudo aquilo que a gente vem trabalhando, para que a gente possa dar um passo importante para a nossa classificação. Otávio, boa tarde. Você ficou fora um bom tempo, imagino que teve um pouco de frustração, porque eu fui rever a sua entrevista de chegada e você fala com brilho no olho sobre o Mundial. Queria saber psicologicamente para você como é que foi esse período fora, pensando no Mundial, porque você acabou ficando treinando, a gente via ali seus posts falando, pô, vou voltar, voltou até de maneira antecipada. Como é que foi esse período para você? Assim, foi difícil, não vou falar que não foi porque foi difícil, né? Tinha um objetivo muito grande que era participar do Mundial, representar o Fluminense, né? Graças a Deus fizemos uma grande campanha. Queria estar em cada jogo que passava, cada vez que a gente avançava, trabalhava cada vez mais forte para voltar o quanto antes e poder voltar a representar o clube, né? Eu sei que tem coisas que fogem do nosso controle, sempre me cuidei muito, mas eu falo, essa lesão foi uma lesão com um propósito, né? Um propósito divino para que eu pudesse evoluir em muitas áreas da minha vida, não só dentro da minha profissão, que é o futebol, mas também na minha vida familiar, na minha vida pessoal. E então tenho certeza que foi um período, 4 meses e meio aí, de muito aprendizado, muita evolução espiritual e pode ter certeza que estou voltando mais forte do que quando eu parei lá atrás. Duas coisas chamam bastante atenção nesse período, né, de recuperação. O Hulk sempre foi um cara que falou muito, te elogiou muito como atleta, como profissional, e chamou muita atenção de muita gente a sua dedicação no dia a dia para que você pudesse voltar antes. Mas também algo que já é rotina aqui para a gente é a capacidade que o Fluminense tem de recuperar os jogadores antes do previsto. E essa lesão é uma lesão muito séria. Muita gente acreditava que talvez você fosse ter dificuldade para voltar esse ano, talvez nem voltar. Então, como que foi esse processo da sua parte, da sua dedicação, do quanto você tem que se doar para tornar isso possível e também sobre esse trabalho que o Fluminense fez com você? Como eu falei, né, da lesão com propósito que eu falo assim e das pessoas no qual estavam envolvidas na minha recuperação, né? Primeiramente, Deus colocou pessoas, acho que o melhor clube, né, eu pudesse falar que eu tivesse, hoje seria o Fluminense por conta de toda a estrutura que tem e saber colocar as pessoas no momento certo para que eu pudesse estar avançando no momento certo, acelerando um pouco mais aqui, um pouco mais ali, porque às vezes você fala de uma lesão de tendão de Aquiles durante 10 meses, 1 ano, e aqui a gente com toda a estrutura, com todo o trabalho, junto com os profissionais, fiz a cirurgia com a doutora Verônica também, o meu preparador físico, o Raul, o fisioterapeuta, junto com o Filé e todo o seu staff, né, junto com o Fluminense, a gente fez uma excelente reabilitação. Tenho certeza que estou voltando mais forte, mais preparado, grato a Deus por todo esse período que às vezes uma lesão vem e às vezes as pessoas pensam que tipo assim, veio para desanimar, para derrubar, mas às vezes não, às vezes eu creio que veio para me fortalecer. Tenho certeza que vou dar a volta por cima, voltar mais forte, preparado, para poder honrar a camisa do Fluminense e ser grato por todo aquele voto de confiança que eles têm comigo. Tá 100% já?
120%. Cara, bem legal ouvir o Otávio, né? Realmente as perguntas ali que passavam muito pela minha cabeça quando eu vi ele falando, postando coisa no Instagram. Eu tava lá nos Estados Unidos, no Mundial, eu falava, caraca, ó, a entrevista do Otávio começa com ele falando que o Super Mundial era uma parada diferente, mas, enfim, interessante ver a forma também como ele falou, como ele lidou, e o quanto agradecido ele tá também no Fluminense da recuperação. Precisa se destacar. Pouco se fala do nome Filé, tá? Filé, senhor Newton Petroni, pouco se fala. Ah, Gabriel, mas falam bastante. Falam pouco ainda. Esse cara é sensacional, fisioterapia do Fluminense é referência mundial. Sobre a situação que eu falei que tinha uma notícia boa para o Fluminense, é que o meia Jean Lucas, do Bahia, foi convocado para a seleção brasileira, que vai jogar as últimas 2 rodadas das eliminatórias. Você fala, Gabriel, tá bom, o Jean Lucas o quê? Ele é do Fluminense agora? Qual a vantagem que a gente tem? A vantagem é que um dos jogos que ele foi convocado, além de Brasil e Chile no Maracanã, ele joga no dia 9 de setembro, Bolívia e Brasil em El Alto, lá na cidade de La Paz. 4.000 metros acima do nível do mar, ele joga na terça-noite. Na quarta-noite no Maracanã tem Fluminense e Bahia, jogo de volta da Copa do Brasil. Já fez as contas, né? Você já fez as contas e viu que não vai dar para o nosso amigão voltar. Ele não vai estar em campo. E o Jean Lucas tem sido peça crucial. Bahia já perdeu o Caio Alexandre. Não sei se perde para o jogo de volta também, né? O tempo de recuperação ali do Caio Alexandre ainda é incerto. Mas o meio de campo do Bahia é muito entrosado, tem muita qualidade, é sólido. Eu vou falar disso no pré-jogo. Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro já estão aí há muito tempo e têm rendido muito bem. Para o Bahia perder o Jean Lucas para o jogo no Maracanã é uma perda que a gente deve comemorar no caso do desfalque dele. Jogadores que também já são meio que certos que não vão estar, o Soteldo. O Soteldo foi convocado para a seleção venezuelana e joga na Venezuela no dia anterior contra a Colômbia. Está na expectativa de uma convocação ou não do Kevin Serna para a seleção colombiana. Quem também deve ser convocado da parte deles é o lateral direito titular deles, o Santiago Arias, né? O lateral direito titular, deve estar na convocação da seleção colombiana também, já é convocado regularmente. Também não deve jogar as quartas de final da Copa do Brasil no jogo de volta. Beleza? É isso. Acompanha a gente está ao vivo no Jornada KTO 1902, debatendo todas essas notícias aqui que eu falei e trazendo mais informações direto de Salvador. Tamo junto, se inscreve, deixa o like, até a próxima. Valeu!